Na Band FM, quem ama não esquece. Infelizmente, a vida não é como um conto de fadas. Infelizmente, na vida, nem tudo dá certo. A minha até parecia ser, mas de repente tudo virou de cabeça para baixo. Muita gente poderia dizer que o melhor seria eu me libertar de todos os problemas e seguir em frente. Mas como eu poderia seguir se o que eu estaria deixando para trás é um pedaço de mim? Quando eu estava no colégio, eu acabei me envolvendo com um cara. Mas com o passar do tempo eu percebi que não tinha nada a ver e que eu não gostava dele de verdade. Então eu fui me afastando, fui dando um gelo nele, mas ele não desistia de mim de jeito nenhum. Por mais que eu me afastasse, ele continuava insistindo. E para que ele me deixasse em paz de uma vez por todas, eu resolvi que ia pedir para um amigo fingir que estava namorando comigo. Eu sei que pode parecer uma tremenda de uma bobagem, mas eu estava realmente incomodada com aquela situação e eu achei que só assim o menino ia se tocar e aí ele sairia do meu pé. Como assim? Você tá doida, Cassiana? Não tô, escuta. Fingir que a gente tá namorando? Ai, Fábio, por favor, eu tô desesperada. Meu Deus! Esse cara não sai do meu pé e mesmo eu já tendo deixado claro que eu não quero nada com ele, ele não desiste. Ele tá me perturbando. Por favor, vai. Por favor, me ajuda. Como? Como é que você tá pensando em fazer isso? Como é que vai ser esse fingimento? Ai, simples. É bem simples. A gente só vai andar de mão dada, espalhar pra todo mundo que a gente tá junto, essas coisas. Tá, mas a gente tem que se beijar, assim, em público? Não, claro que não. É só fingimento, né? Tá bom, vai. Ufa, obrigada, Eu viu? topo, eu te ajudo nisso. No dia seguinte, a gente já colocou o plano em ação. E eu e o Fábio começamos a namorar. Quer dizer, fingir, né, que estávamos namorando. E aí saímos falando para todos os nossos conhecidos que a gente estava apaixonadíssimo um pelo outro, que estávamos juntos para valer. A nossa mentirinha continuou por um tempo. Até que um dia, quando a gente estava saindo do colégio, eu disse que eu estava com muito frio. E aí ele tirou a blusa que estava vestindo e me emprestou. Foi fofo, não foi? Naquele dia, o Fábio parecia meio estranho, meio nervoso, sei lá. Não era ele. Geralmente o meu amigo era um cara super tranquilo e aquele jeito meio tenso não combinava nada com ele. Então eu fiquei insistindo para ele me dizer se tinha acontecido alguma coisa, que ele podia me contar. Tá, eu falo. Sabe o que é? O que é? Cassiana, é que eu queria te pedir um beijo. Quê? Um beijo? Como assim um beijo? É sério isso? claro que é sério. Eu não ia brincar com uma coisa assim. Toda essa nossa mentira, esse fingimento, tudo isso aproximou demais a gente. E eu tô gostando de você. Eu não sei nem o que dizer. Mas pelo que eu tô vendo, você não tá sentindo mesmo, né? Eu não disse isso. Não, é que você me pegou de surpresa mesmo. Eu não estava esperando por isso agora, mas sei lá, a gente poderia sair um dia, quem sabe, não sei, um barzinho, e aí, quem sabe, a gente vê como é que as coisas rolam. Fechado. Pra mim, olha, é só você dizer quando você pode. Eu adorei a sua ideia. Adorei. Vamos sim. A gente marcou tudo direitinho. E quando o dia do encontro chegou, eu falei para os meus pais que eu ia sair com umas amigas. Eu menti porque eu não sabia se aquela história com o Fábio ia dar certo. E eu também tinha medo, né, de como meu pai ia reagir se ele soubesse. Ele era meio ciumentão, sabe? E aquele, até então, era só um encontro inofensivo. Pra que arrumar problema falando se eu nem sabia no que ia dar aquilo tudo? Quando eu cheguei lá, eu e o Fábio começamos a conversar sobre a gente. E o clima tava bem legal mesmo. Até rolou o nosso primeiro beijo. Mas aí do nada, quem me aparece no barzinho? O meu pai. Eu fiquei chocada, eu fiquei paralisada, incrédula. Eu não podia acreditar que ele tinha me seguido até ali. Foi uma loucura, claro que foi.
Meu pai me repreendeu, disse que eu não podia ter mentido, que não devia estar ali com o rapaz. Mas enquanto meu pai brigava comigo, o Fábio simplesmente entrou na nossa discussão e disse que ele não era um qualquer. Ele disse que ele gostava muito de mim e que queria algo sério comigo. Ele simplesmente pediu a minha mão em namoro para o meu pai e jurou que nunca faria nada de errado comigo e nem me faria sofrer. Meu pai com certeza não esperava aquele discurso naquele momento. E aí, mesmo com um ciúme danado, e meio contrariado, ele disse que aprovava o nosso namoro. A minha relação com o Fábio sempre foi muito tranquila, sabe? A gente se dava super bem, nunca teve grandes problemas. Para falar a verdade, eu passei a acreditar verdadeiramente que ele era a minha alma gêmea. Esse namoro durou 5 anos. Até que ele me pediu em casamento. 3 anos depois de termos nos casado, eu engravidei da nossa filha, a Maria Eduarda. Uma gravidez linda, tranquila. Bom, é difícil falar em perfeição, mas eu sentia que a minha vida chegava bem perto disso. Mas quando a minha filha tinha só 4 meses, o nosso castelo começou a desmoronar. O meu marido começou a sentir umas dores muito fortes na perna. Mas até então a gente não pensou que fosse algo realmente sério. Por isso, nós fomos deixando para lá, sabe? Empurrando. Até que um dia ele sentiu tanta dor, mas tanta dor, que ele desmaiou. Nesse dia eu levei o Fábio para o hospital correndo, desesperada. E lá a gente recebeu o diagnóstico que mudou a nossa vida. O médico disse que o meu marido tinha desmaiado porque ele tinha diabetes. Mas não era só isso, não. O problema é que a doença já estava num nível muito, mas muito avançado mesmo. Gente, o Fábio não tinha nem 30 anos de idade. Aquilo pegou a gente completamente desprevenido e, para piorar, o médico ainda disse que se eu e o Fábio estivéssemos pensando em ter mais filhos, era melhor repensar. Porque a doença do meu marido era hereditária e podia passar para outras gerações. Quando o doutor falou isso, eu me tremi inteira. Não só pelo Fábio, pela gravidade da coisa, mas também por causa da Maria. Ela só tinha 4 meses e a gente precisaria acompanhar de perto a saúde dela. O mais importante é que a nossa rotina teria que mudar imediatamente, principalmente a nossa alimentação. Mas o Fábio parecia não querer aceitar. A gente não vai fazer nada, Cassiana. Como assim? A gente vai continuar seguindo a nossa vida como sempre foi. Meu bem, você ouviu o que o médico disse. O que você tem é grave. Não é como se fosse um joelho ralado, entendeu? É sério. Relaxa. É sério mesmo. A gente tem que mudar as coisas para não piorar ainda mais. Você tem que se cuidar. Meu amor, olha aqui pra mim. Olha. Não é pra tanto. Eu tenho certeza que o médico estava exagerando, não é? Sabe, assim, a gente precisa mudar as coisas. Um monte de gente tem diabetes por aí. E, olha, não é tudo isso. Um monte de gente? Não é tudo isso? Fábio, pelo amor de Deus. Para, eu sei que não é fácil de digerir uma coisa dessas, mas, pelo amor de Deus, você tem que levar isso a sério. O seu caso é grave. Eu tô levando a sério. Mas eu também não quero mais ficar falando sobre isso, sabe? Falando sobre doença. Olha, a gente tá começando a brigar e a gente nunca briga, tá vendo? Chega, vamos mudar de assunto? Depois disso, a nossa relação estremeceu um pouco, porque a gente começou a brigar com bastante frequência. O Fábio entrou numa negação absurda, ignorava todos os conselhos, orientações. Eu sei que muita gente pode pensar como ele pensou naquele começo, que diabetes é uma coisa comum, que não é tudo isso que falam. Mas o fato é que no caso do Fábio, a situação já era bem avançada e grave. E ele não conseguia aceitar que tinha sim que mudar um monte de coisas na vida, na rotina dele. Olha, foi preciso tempo e muita conversa para ele começar a cair na real e aceitar fazer o tratamento como tinha que ser feito. A adaptação não foi nada fácil.
Mas aos poucos a gente foi aprendendo a viver daquela forma nova. Parecia que ia dar tudo certo, que a gente ia aprender, que tudo ia ficar sob controle. Mas a doença veio mostrar pra gente que de simples ela não tinha nada. Ela mostrou que ela era bastante séria. Algum tempo depois, o meu marido começou a se sentir muito, mas muito mal. E nós precisamos correr para o hospital mais uma vez. Chegando lá, nós descobrimos que o meu marido estava tendo um infarto. Imagina! E assim que ele chegou, ele já foi direto para a UTI, porque ele estava correndo um risco muito sério. Eu fiquei desesperada porque eu não podia perder o meu marido, eu não podia. Graças a Deus ele conseguiu se recuperar. Mas os médicos avisaram que a gente precisava ter mais cuidado ainda, porque a doença estava se agravando com uma rapidez absurda. A gente ficou tão preocupado, com um aperto tão grande no peito. E, infelizmente, a diabetes não deu sossego. O meu marido teve mais 3 infartos seguidos. 3. Foi muito agressivo. E eu cheguei a ouvir dos médicos que eles não sabiam como o Fábio podia ainda estar vivo. E que se ele tivesse mais, ele com certeza não ia aguentar. Eu não sabia mais o que fazer. A gente tentava se cuidar, contornar a situação, mas a gente estava perdendo a batalha. 6 meses depois de ter infartado, o Fábio teve um problema vascular muito grave e precisou amputar os dedos dos pés. Isso, claro que abalou demais a gente, e acreditem, até amigos começaram a se afastar. Conhecidos não queriam mais ficar perto, e eu não entendia o porquê disso. Eu ainda ouvia conselhos de alguns dizendo que eu era muito nova para segurar essa barra, que eu deveria me separar porque a situação ainda ia piorar e muito. Dá para acreditar nisso? Eu nunca seria capaz de deixar o Fábio, porque eu sempre fui totalmente e completamente apaixonada por ele. Como é que as pessoas podem achar que alguém é descartável desse jeito? Não é fácil, viu? Tem dias que são bem difíceis para todos nós. E o que eu mais gostaria era de poder tirar todas as dores do meu marido. Eu queria, poder aliviar de alguma forma tudo que ele passa. Mas eu não posso. Eu não consigo. Isso é para mostrar que não tem isso de doença simples. Tudo tem que ser cuidado. Nunca, jamais negligencie a saúde de vocês. Jamais fique negligenciando a saúde de quem você ama. Recentemente nós levamos um outro golpe. A diabetes está atingindo agora os rins do Fábio e ele também vai precisar amputar a perna. É tão triste, gente, é tão triste. Meu marido vive me dizendo que se não fosse por mim e pela nossa filha, ele não estaria mais aqui. Ele fala que ele só não desiste de tudo por nossa causa. Tudo muito duro, sabe? Ele sofre também, ele sofre demais. Mas hoje eu vim aqui para homenagear o meu marido. Eu tô aqui hoje para falar para esse homem maravilhoso que não importa o que venha pela frente. Fábio, não importa o que venha pela frente. Eu sempre vou estar aqui do seu lado porque você é e sempre será o amor da minha vida. Fábio, eu sempre vou cuidar de você, meu amor.